Estamos de volta e olha só, gente, no nosso quadro da Unimed Costa Oeste de hoje, nós vamos falar sobre acupuntura, né? Como ela vem atuando aí como terapia complementar aos tratamentos convencionais da medicina. E o nosso convidado dessa tarde é o médico cooperado, né, anestesista também, Alexandre Lopes de Oliveira. Ele está aqui, né, para tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês em casa também. Em primeiro lugar, boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao nosso Ver Mais. Já estava com saudade já, fazia tempo, né? Boa tarde, faz um tempinho, mas é sempre bom vir aqui. Então vamos falar de um assunto que eu sei que você domina, a acupuntura, né? Então eu queria que você falasse pra gente assim como ela atua nessa terapia então complementar, né? Nos tratamentos convencionais, porque ela vem ajudando também muitas pessoas até a lidar com a dor através da acupuntura, né, Alexandre? A acupuntura é muito interessante porque ela pode ser visualizada como um tratamento para melhorar simplesmente uma qualidade de vida, ou dentro do foco complementar, igual você está falando, trazendo um bem-estar para o paciente em outros tratamentos também. Coisas que antes a pessoa, de repente, deveria tomar 3, 4 remédios, ele acaba tomando uma medicação só ou duas, porque a acupuntura complementa realmente essa parte. E assim, quais os tratamentos convencionais, Alexandre, da medicina que tem indicação também, né, da acupuntura, que podem trabalhar juntos ali? Olha, basicamente, são todos os tratamentos, justamente buscando esse bem-estar do paciente, a complementação desse tratamento. É um pós-operatório numa cirurgia, pode complementar o tratamento da dor do paciente. É um tratamento clínico que o paciente tem um problema digestivo, auxilia na digestão do paciente. Até questões de ansiedade, às vezes tem colegas psiquiatras que estão medicando o paciente com medicações chamados tarja pretas, que são muito fortes. A acupuntura complementa esse tratamento. Eventualmente, tem pacientes até que diminuem doses, de 3, como eu falei, tomam 2 remédios só. Acaba auxiliando muito. Então, ela é muito ampla, ajuda em várias áreas da medicina mesmo. E Alexandre, no caso de câncer, a acupuntura ela também pode ser indicada para esse tratamento? Sim, é muito indicada. Hoje tem uma especialidade nova ainda na medicina, que é tratamentos paliativos. É justamente o paciente com um prognóstico difícil ou com patologias crônicas, que é uma grande gama de medicação. Porém, a acupuntura já entra nisso, aprimorando o tratamento. Então, às vezes o paciente com câncer está tendo muito efeito colateral da quimioterapia ou está se sentindo mal com toda essa situação, a acupuntura complementa esse tratamento. Ela equilibra muito bem o paciente. Falar que acaba todos os sintomas, não. Lembrando aquilo que você falou, acaba sendo uma terapia complementar. É algo a mais ajudando. E no caso do câncer, Alexandre, como deve ocorrer essa técnica para o tratamento? Como que ela é feita? Normalmente, ela é feita uma consulta com o paciente, em que a gente faz um diagnóstico de quais são suas principais queixas. E a acupuntura atuaria extremamente como sintomático em cima disso. O paciente continua tendo que fazer a quimioterapia, radioterapias, tratamentos cirúrgicos, mas de repente tem um efeito colateral de náusea e vômitos, que é muito comum. A acupuntura vai lá e, como um sintomático, atua em cima das náuseas e vômitos. Mais ou menos essa é a ideia que acontece. Claro, não só na náusea e vômito, mas várias outras situações. E para as demais doenças, como funcionam as técnicas dentro da acupuntura? De que forma, Alexandre? Bom, é bom sempre trazer que a acupuntura é uma consulta médica que nós fazemos. Então, sempre no primeiro atendimento, é orientado o paciente a trazer todos os seus exames de imagens, exames de sangue, se for necessário, para compreender qual que é a dimensão do tratamento que o paciente precisa. Porque eu costumo brincar com meus pacientes em que a gente pode conversar se a acupuntura vai resolver o problema dele ou só se vai complementar, auxiliar no tratamento que ele já tem. Então, às vezes, a pessoa lá fez uma lesão muscular. Isso, a acupuntura é capaz de resolver esse problema.
Ah, não, eu tenho uma hérnia de disco. Hérnia de disco muitas vezes é só cirúrgico, então aí a acupuntura complementa. Na primeira consulta é bem explicado, jogo aberto com o paciente mesmo. Até para ele poder entender, porque quando a gente fala em acupuntura, até muitas pessoas têm medo ainda, porque não, aquelas agulhas e tal, mas antigamente era um pouquinho diferente, agora já tem técnicas diferentes também, tem as agulhas ali, mas essas agulhas não doem tanto, né, doutora? A dor é maior do que o tratamento, né? Senão meu consultório está vazio. Não. Hoje a acupuntura, por exemplo, ela só atrapalha com agulhas descartáveis, são agulhas extremamente finas. É a picadinha mesmo, não tem segredo, a gente faz até em crianças, para você ter uma ideia, é bem aceito. Mas atualmente a acupuntura se modernizou muito, então tem terapia com laser, com eletroestimulação, tem várias formas diferentes em que a acupuntura consegue trabalhar com o paciente, não só a agulhinha, mas a agulhinha é o clássico, daí a gente dificilmente escapa um pouco. Doutor, e a aplicação da acupuntura? Esse tratamento ele é feito uma vez por semana ou depende de cada caso? Quanto tempo leva um tratamento? Até para as pessoas ali em casa entenderem também sobre esse processo. Normalmente começa com uma vez por semana. Conforme o paciente começa a se estabilizar na queixa dele, pula para quinzenal e até mensal. Eu tenho pacientes que estão comigo há anos, porque eles atingem o equilíbrio. E o engraçado, Mauro, que o padrão ouro da acupuntura é a prevenção. Todo mundo pensa que o tratamento do problema, né? Tem como prevenir também. Exato. Antes, né? Então, a partir do momento que você traça um perfil, olha, você tem esse tipo de problema que pode te levar a tal ponto. Então, a gente, com esse diagnóstico, consegue trabalhar a prevenção. Então, normalmente é uma vez por semana, se transforma em quinzenal até mensal. Poucas vezes é 2 vezes por semana. Dificilmente passa deste ponto, são pessoas com lesões musculares. Atletas, eu tenho atletas que se tratam comigo, que às vezes tem que se recuperar mais rapidamente, né? Aí 2 vezes por semana, às vezes até 3 vezes por semana. Paciente com cefaleia, né, dores de cabeças intensas, muitas vezes eles chegam no meu consultório com uma cefaleia intensa e de repente aquela primeira semana é 2, 3 vezes. Daí as outras, conforme equilíbrio melhor, é 1 vez por semana. Doutor, e geralmente demora quanto tempo no consultório a sessão de acupuntura ali? Como que ela funciona, o tempo? Lá na nossa clínica, a gente tenta dinamizar o máximo possível. A primeira consulta é demorada, como eu falei, porque a gente... para poder entender, né, o que a pessoa está precisando naquele momento. Exatamente, ali, né? Porque a gente tem todo um histórico do paciente que tem que ser visto, exames quando necessário, traçar uma estratégia de tratamento para isso. Então, a primeira consulta, 45 minutos. Mas a partir disso, não. As consultas são muito dinâmicas, que nós deixamos basicamente o tempo de repouso da agulha. Na acupuntura, o paciente chega, a gente vê como que está tudo bem, evoluindo bem, ou trocar o receituário da aplicação. Mas daí a pessoa já vai para o repouso, que é quando a gente coloca as agulhas e deixa ali mais ou menos 15, 20 minutos, até mais, dependendo da necessidade do paciente. Por isso que é importante você fazer essa consulta também, né? Para você entender, ver o que você está precisando. Mas, doutor, agora uma pergunta que vai ajudar bastante as mulheres aí, né? A gente falou isso, você falou das dores de cabeça e tal. A acupuntura também ajuda a diminuir as queixas das mulheres aí para TPM, até para as cólicas menstruais ali, que as mulheres reclamam bastante sobre esses 2 pontos aí também, né? Ajuda muito, porque não querendo entrar muito na ciência da acupuntura, mas basicamente ela tem muita eficácia em cima de um sistema que nós chamamos de simpático parasimpático, que está muito ligado, além das alterações hormonais ou algum probleminha de saúde, tipo endometriose, esse sistema que organiza toda a gente. Ele chama sistema autonômico porque ele é automático, como se fosse um robô dentro da gente. A gente não pensa para as coisas funcionar, funciona sozinho. E em cima desse sistema, um dos lugares que a acupuntura tem mais eficácia e com isso consegue diminuir muito as cólicas e as queixas da TPM. Doutor, já no caso da sinusite, rinite, inflamações na garganta, que a gente tem visto bastante agora também, né? A acupuntura, ela pode ser usada e como ela pode ser usada? Porque a gente sabe que nessa época também tem muitas alergias também, né? Por causa das flores, né? Sabe que uma coisa que eu gosto muito da acupuntura é que nós tratamos quem está na nossa frente como uma pessoa. A gente não trata como
um estômago que está com gastrite, por exemplo. Então, quando chega uma pessoa com rinite, é uma patologia que envolve muito o sistema alergeno, mudança climática, várias situações que a gente tem que observar qual o fator que está causando esse problema dessa pessoa. E, em cima disso, trabalhar os hábitos de vida dele para fugir dos fatores. Então, ela ajuda muito, diminui o processo inflamatório, diminui a alergia da rinite, mas acabando aquela crise de rinite, o paciente continua indo, porque a gente trabalha a prevenção, orientando e fazendo as aplicações para segurar o sistema alérgico dele. E assim, doutor, a partir da primeira sessão a pessoa já começa a perceber diferença ali, melhoras? Como que funciona? A partir de que momento já? Já percebe. Claro, eu costumo brincar com meus pacientes, uma sessão não faz milagre, mas isso é muito importante porque na grande maioria das vezes, na segunda sessão, já teve uma alteração do quadro. Às vezes são alterações muito delicadas. Mudou um pouco a intensidade, um pouco a característica, mudou a frequência e aos poucos vai se construindo isso. Mas é muito importante, porque na segunda, já tendo esse diferencial, eu sei, opa, meu receituário está certo. Ou não, vou ter que mudar a posição das agulhas, tudo, para dar certo. Então, aos poucos vai tendo, mas desde o começo sim, já tem uma melhora. E por isso que é importante a gente até falar, como o doutor falou antes, das sessões, né? Depende do caso, das melhoras, tal, de repente a cada 15 dias, a cada 30 dias, depois pode ser até em 6 meses, né, doutora? Conforme ali vai dando o retorno, a diferença? Eu acho tão interessante lá a acupuntura, porque a gente sempre busca harmonizar e equilibrar o paciente. E como eu te falei, eu tenho um paciente que está comigo há mais de 10 anos. São pacientes que acabam um ciclo de tratamento e falam assim, mas sabe, doutor, agora eu comecei a ter não sei o quê. Daí começa essa nova terapia, mas eles aprenderam... Vão aparecendo outras coisas, aquela lá vai melhorando. Vai melhorando, vai. E tem outras que falam assim, olha, doutor, estou tão bem que eu quero continuar vindo para continuar bem. Uhum. Então, assim, a gente vai tratando por anos e anos. Eu tenho pacientes que são ciclos rápidos, resolveu, a dor muscular vai embora, e eu tenho pacientes que estão lá há anos. A gente sabe também que a acupuntura, né, é um tratamento milenar, mas assim, a gente ouviu falar bastante da agulha. Mas já tem outros tratamentos que é com as sementes também, isso ainda tem, doutor? Como que funciona isso? Até para as pessoas entenderem, porque eu já fiz também e algumas vezes foram com sementinhas também, né? Sim, a sementinha que o pessoal fala, na verdade é a auriculoterapia. A auriculoterapia, se vocês forem pesquisar, ela não faz parte da medicina tradicional chinesa. A acupuntura é o apelido, é medicina tradicional chinesa. A acupuntura é uma técnica dentro da medicina tradicional chinesa, que envolve fitoterapia e vários tratamento nutricional, vários outros segmentos. Porém, lá pelo século XIX, houve um incremento muito grande da cultura oriental na Europa. Foi uma moda que aconteceu na época, 1800 qualquer coisa. E alguns pesquisadores franceses foram para a China. Chegando lá na China, eles acharam muito interessante como que funciona a acupuntura e em cima das bases da acupuntura criaram uma técnica nova que chama aurículo, é a auriculoterapia. Então, na verdade, a auriculoterapia perto da acupuntura é um bebê, só de 200 anos. A acupuntura tem uns 3.000. Não, mas tudo engloba, acaba trabalhando tudo. Eu faço muito aurículo com os pacientes, funciona que é uma beleza. Não, e o legal disso tudo é que quando você... O importante, como o doutor falou no começo da matéria, é que você tem que fazer uma avaliação antes de começar a fazer a acupuntura e tal, até para ele entender o que você está precisando naquele momento, né? Porque é muito interessante o jeito que ele vai te explicar no consultório, porque são vários pontos, um ponto é para o estômago, outro ponto é para o rim. Isso é muito legal, porque às vezes só ele tocando já naquele ponto com a agulha, você já percebe uma melhora e vê que muda ali também. Isso é o fascinante da acupuntura, que faz as pessoas procurarem mais também. Por isso que é importante essa avaliação para entender, né, doutor? Uma curiosidade, você falou que são vários pontos, né? Só de pontos clássicos, que são esses tradicionais, milenares, são mais de 1000 pontos diferentes. Fora os extraordinários, que nós chamamos, né? São extras que foram aparecendo. Então, realmente, é uma coisa que quando a gente vai estudar, eu demorei 3 anos para fazer a residência, é uma coisa mais complexa mesmo, você tem que reaprender muita coisa.
Não, e eu aprender e ajudar também as pessoas, como a gente está falando desde o começo aqui do programa, né? Que é uma técnica complementar aos outros tratamentos também, que com certeza ajuda bastante. Como o doutor falou, as pessoas começam a fazer, acabam ficando mais tempo, vão melhorando, mas preferem fazer por entender desse tratamento, como ele funciona, os cuidados, os pontos ali, é muito interessante. Mas o importante, como a doutora falou, é fazer uma consulta antes para poder entender, falar o seu problema ali. Mas, doutor, obrigado pelas dicas de hoje, aí, bom retorno aí para o consultório e venha mais vezes, não demora tanto para falar, porque, como a gente falou, é um leque de cuidados que a acupuntura pode oferecer aí, né, doutor? Eu que agradeço, porque a acupuntura, no começo ela foi um pouco estigmatizada, no início dela, porque, na verdade, não existiam tecnologias em exames de pesquisa e diagnóstico para comprovar o seu efeito real e científico. Hoje você vai num congresso de acupuntura, parece que você está num congresso de neurologia, a coisa mais engraçada do mundo. Agora, a partir do momento que foi realmente efetivado e comprovado tudo isso, virou até uma especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira, tudo muito certinho, regulamentado. É só procurar que com certeza... os benefícios, né? Sim, aqui em Toledo tem médico que pratica, em outras cidades também tem. Só procurar que tenha um profissional na região. Beleza, gratidão, obrigado. Obrigado.